5 anos já era mais do que suficiente se fazer mais do que foi feito. Eu mesmo que estive lá, fiquei com medo do que a gente viu ontem. Isso daí não retrata 1/5 do que essas pessoas estão passando com medo de novos temporais. E aqui no estúdio do Repórter Rio estão o coronel bombeiro Roberto Robadei, que era o coordenador da Defesa Civil de Nova Friburgo nessa época da tragédia, e o nosso companheiro da TV Brasil, o jornalista Paulo Garretano. Muito obrigado pela presença de vocês, coronel. Eu agradeço. Revivendo 5 anos, o senhor que esteve na situação do município onde aconteceram mais mortes, que lição ficou? Bom, eu acho que a gente evoluiu bastante o nosso sistema de alerta e alarme, que era precaríssimo à época. Nós avisamos às 10 horas da manhã do dia 11, 40 comunidades de risco em Nova Friburgo, e hoje nós temos capacidade de fazer isso remotamente com sirenes. A população está mais treinada, mais preparada. Eu acho que apesar da reconstrução, que é realmente mais lenta, depende de obras caras e obras demoradas, mas o sistema de alerta e alarme que a Defesa Civil, principalmente estadual, instalou nesses municípios hoje, me permite dizer com tranquilidade que nós não teremos uma tragédia como aquela. Paulo Garretano, você foi um dos primeiros repórteres do Rio, da capital, a chegar em Friburgo, né? Onde você teve o problema dos deslizamentos acontecerem no centro da cidade, a área mais adensada da população. Quando é que você percebeu que a situação ia se tornar uma catástrofe, como foi? Depois, a gente saiu do Rio de Janeiro em direção a Friburgo para fazer o desmoronamento de um prédio, né? No bairro de Olaria, que era na região alta ali de Friburgo. Depois da matéria, a ideia era voltar para o Rio de Janeiro. E de noite a gente não conseguiu nem sair do bairro de Olaria. A gente não conseguia chegar no centro de Friburgo porque as ruas ali em cima já estavam completamente alagadas. A gente não tinha ideia do que estava acontecendo no centro, mas a gente não conseguia descer. A gente ficou abrigado dentro do carro com a equipe numa rua. No dia seguinte, de manhã, a gente conseguiu ir para o centro e a gente teve a ideia do que tinha acontecido. Na verdade, a gente queria voltar para o Rio com a matéria, mas as saídas de Friburgo já estavam completamente destruídas, com muita lama, e a gente começou a perceber o que tinha acontecido, do teleférico, do rio, das pessoas, enfim. Como é que foi o resgate, acompanhar o resgate das pessoas? Eu lembro que nossos companheiros choravam muito, porque ninguém está preparado para enfrentar tanta dor como essas famílias enfrentaram. Foram imagens terríveis, porque a gente chegava nos bairros mais afetados, que a população é que começou a ajudar muito os bombeiros, né? A própria população é que indicava onde estavam as áreas mais complicadas. E a gente chegava num bairro, por exemplo, e tinham 40, 50, 60 corpos soterrados, né? Bairros que não sobraram casas nenhuma. A gente está vendo as então a imagens gente aí do percebeu que a situação era grave. Foi quando a gente ligou para o Rio de Janeiro, pedindo até apoio de mais colegas, mais equipes. Aí a gente teve dimensão quando chegou numa rua e viu que tinham 40, 50 soterrados. Coronel, como é que o senhor acha que hoje essas cidades, essas 3 principais cidades da região serrana, se comportariam diante de uma chuva como a de 2011? Como eu estava dizendo, nós tivemos uma evolução muito grande, principalmente da população. A população, quando a gente promovia eventos de defesa civil, as pessoas não compareciam. E hoje todo mundo está ávido de ter conhecimento. Mas fora essa conscientização popular, estou dizendo do poder público preparado, porque a gente viu que em Teresópolis não há fiscalização e as pessoas voltam para as áreas de risco, né? E a Defesa Civil, a Defesa Civil está despreparada. Em todo lugar né? do mundo, o grande facilitador é sistema de alerta e alarme. O Japão sabe que vai sofrer tsunami e tem áreas construídas sujeitas a tsunami e terremoto. Eles têm um sistema de alerta e alarme que permite avisar a população com uma antecedência razoável para que ela possa ir para locais seguros. Isso é o que nós temos que fazer e o que estamos fazendo aqui. Nós não conseguimos remover toda essa população dessa região. Nova Friburgo, os especialistas dizem que ali só poderia viver 20 mil pessoas naquele vale e tem 200 mil. Nós não vamos conseguir remover as pessoas de lá. Então, o que a gente pode e precisa fazer é avisar com antecedência razoável. Hoje nós temos 3 radares meteorológicos que atendem aquela região, que permitem dar um alerta com uma antecedência razoável de 6 horas ou de pelo menos 2 horas, e a população treinada pode ir para locais efetivamente seguros, testados, e que ela já sabe o que fazer, o que levar para esse ponto de apoio e voltar quando estiver em segurança. As pessoas sabem exatamente quais são esses locais que elas devem correr. Perfeitamente.
Coronel Robadei, muito obrigado pela sua participação. Paulo Garritano, muito obrigado pela sua participação também, que você já é da casa, né? Muito obrigado pela... Eu que agradeço, boa tarde. Boa tarde. E a Secretaria Estadual de Obras mandou uma nota sobre o que a gente mostrou há pouco na reportagem. Diz que no dia 14, depois de amanhã, acontece a licitação para a conclusão das obras de infraestrutura do viaduto Hermitage, que deveria ter sido entregue em setembro, vamos lembrar. A Secretaria diz também que já realizou a licitação para a construção de uma passagem subterrânea bem em frente ao conjunto e que precisa da autorização da NTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, e da CRT, concessionária, que administra a rodovia.